seja misericordioso conosco, a nossa primeira atitude é uma atitude de adoração. E esse homem veio a Jesus com essa atitude, sendo ele o chefe da sinagoga, o chefe da tradição. Ele veio e não se envergonhou em prostrar-se diante daquele que não era reconhecido nem como profeta, a quem diziam que ele era, que curava enfermos por Beelzebul, mas aquele homem veio e prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Agora veja só que esse homem faz tudo certinho. Ele reconhece que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, prostrou-se e depois lhe rogou, lhe pediu. Ele não simplesmente ordenou como uma autoridade eclesiástica, não, Senhor, ele estava rogando. Rogar significa plantear, chorar, rogar com lágrimas. Ele rogou que ele entrasse na sua casa. E no versículo 42 diz assim: porque tinha uma filha que quase 12 anos, diz o texto, estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. O texto está dizendo que Jesus imediatamente, imediatamente Jesus aceitou o convite daquele homem. Mas o que eu acho impressionante, irmãos, é o espírito maligno de enfermidade que estava atacando as duas famílias diferentes. Veja que a uma estava sofrendo há 12 anos. No versículo 43, veja o texto como a história se mescla e se concatena. No versículo 43 diz: certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. O mesmo espírito que atacava aquela mulher com hemorragia, o mesmo espírito que atacava aquela mulher com uma hemorragia, era o mesmo espírito que estava matando aquela criança há 12 anos. O espírito que atacava a mulher com fluxo de sangue, que estava atacando as duas famílias, estava ali o espírito familiar atacando. E veja só que desde quando nasceu aquela criança sofria há 12 anos. Eram pessoas diferentes, eram famílias diferentes, moravam em lugares diferentes, estavam em lugares diferentes, e aquele espírito maligno estava atacando as duas famílias diferentes. Essa história é tão tremenda, irmãos, que ela está aqui na Bíblia para nos ensinar que muitas vezes o mesmo demônio está atacando duas famílias que são completamente diferentes. Eu me lembro que eu estava orando um dia num estádio, numa campanha, e se aproximou uma senhora comigo dizendo: pastor, por favor, ore para minha filha, ela tem problemas, tem 8 anos que ela sofre, E quando aquela mulher se aproximou de mim, eu olhei nos seus olhos, era como se tudo aquilo estivesse escrevendo diante dos meus olhos. E então o Senhor disse assim: não vá para lá, ela é o problema. Meus irmãos, quando eu olhei para aquela senhora e disse assim: a senhora é que tem um problema, aquela mulher caiu endemoniada na mesma hora. A criança que ela tinha de 8 anos de idade, naquele mesmo momento em que a sua mãe foi liberta, também ela foi liberta. Veja só o texto, irmãos, não se assustem com isso. Isso é uma realidade hoje, atual, quando as pessoas estão sofrendo nas mãos dos mesmos demônios e não sabem. E o poder glorioso do Senhor Jesus Cristo, o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, reuniu as duas famílias, e de uma cajadada só, o nosso Senhor vai resolver o problema de duas famílias. Como que o Senhor reúne as nossas necessidades? A história dessa criança que é filha desse homem, desse ministro da sinagoga, e a história dessa mulher desconhecida que simplesmente apareceu ali, sem nome, sem nada, sofria pelo poder tremendo da unção do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a maldição é contínua na vida de uma pessoa, problemas contínuos acontecem na nossa vida, e nós vamos levando com antibióticos, nós vamos levando com paliativos, quando na verdade precisam ser liberados, precisam da unção do nome de Jesus Cristo, precisa que você se aproxime diante do altar de Deus e toque no Senhor Jesus Cristo, para que esses demônios sejam realmente eliminados da história da sua vida. Quantos creem nessa palavra? A Bíblia diz que não é contra a carne nem o sangue que nós temos que lutar, senão contra principados e potestades nos lugares celestiais. Nós muitas vezes estamos tratando o assunto de maneira social, de maneira teológica, de maneira filosófica. Nós estamos tratando de uma forma humana, quando na verdade o canhão da fé tem que ser usado, o canhão
amado. E nesse texto eu vejo o poder da atração, do poder da atração, do poder da atração, do poder da atração, da unção de Jesus Cristo. Como ele vai puxando para ele os problemas, como ele vai trazendo para si os problemas. Meus irmãos, a Bíblia diz que sobre si ele levou as nossas iniquidades. A Bíblia diz que ele atraiu para si, ele convergiu para si. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, há um texto tremendo sobre este assunto. Essa convergência poderosa que o Senhor faz sobre ele para resolver nele o problema. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 10, diz a palavra do Senhor, é um texto poderoso. Versículo 10 do capítulo 1 de Efésios diz de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Quando ele chega, os problemas são atraídos a ele, porque ele tem poder para destruir. É como um liquidificador, se joga tudo dentro dele e aperta o botão, e naquele momento são destruídos os nossos pecados, são destruídas as nossas iniquidades. No livro de Romanos, ainda outro texto da Bíblia, no livro de Romanos, você pode ver com a sua própria Bíblia, no capítulo 8, há um texto poderoso também, falando dessa convergência de Cristo, e quando ele está, ele atrai as coisas para que sejam resolvidas, ele atrai os problemas negativos sobre ele, para que eles venham à luz e sejam resolvidos. Meus irmãos, vamos resolver nossos problemas em Cristo. Meus irmãos, não vamos permitir que os problemas continuem sendo uma continuidade na nossa vida. Vamos resolver em Jesus. No capítulo 8, versículo 3, diz assim no livro de Romanos: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aleluia, glória a Deus. Então, voltando ao livro de Lucas, no capítulo 8, você vê aí duas famílias sendo tocadas no mesmo dia, pelas poderosas unções que saíam e pelas virtudes que saíam do Senhor Jesus. Meu irmão, se Jesus estiver na igreja, pecado não prevalece. Se Jesus estiver na igreja, pecado não tem poder para continuar. A Bíblia diz que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo, nem os pecadores na sua congregação. Meus amados irmãos, a convergência da presença de Jesus, há poder na convergência de Jesus Cristo. Se Jesus estiver, as coisas negativas se revelam e se solucionam. Nós temos uma filha de um homem ministro da sinagoga, e nós temos uma mulher desconhecida. As duas sofriam 12 anos, as duas sofriam o mesmo espírito, pelo mesmo espírito, as duas sofriam debaixo do mesmo jugo, mas ele veio para quebrar o jugo do diabo, ele veio para destruir as obras de Satanás, e no mesmo dia ele, com uma cajadada, mata 2 coelhos. Agora veja aí nesse texto também, a outra pérola preciosa que eu encontro nesse texto é que Jesus decidiu ir. Jesus se decide. Jesus decidido, meu irmão. Jesus não vai enrolando você. Jesus não vai levar você na barriga. Jesus é decidido. Se você adorá-lo, ele está decidido. Se você vier adorá-lo, ele não aguenta adoração. Ele não aguenta adoração como um gato não aguenta um peixe no aquário. Ele não aguenta adoração porque é inerente, é instintivo. Se ele for adorado, ele faz qualquer coisa por você. Se você o reconhecer como Senhor, ele faz qualquer negócio para te abençoar, porque o Senhor vive de adoração. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele vive de adoração. Adoração é a comida dele. Adore. Aqui nesse texto, então, eu vejo uma pérola preciosa. E qual é a pérola que você vê agora? É que ele estava decidido ir. Ele estava decidido ir. Ele saiu, a Bíblia diz no verso 42, indo ele. É o Senhor Jesus saindo indecididamente. Agora, outro texto mesmo, no livro de Lucas, diz o texto, no livro de Lucas, no capítulo 12, num dos seus versículos, não leio agora, eu só vou citar para você. Um desses textos aí, diz o texto que naquele dia, Jesus estava com a unção para curar. Esse assunto é interessante, como que é importante. Muitas vezes